Vocês puderam perceber a cara do pai, a cara do papai do céu, é claro, obviamente, né? Vocês não esperaram terminar a frase. Deus foi muito bom com ele e fez ele parecer 125% com a mãe. Então ele é mais um loiro nesse mundo, mais um alemãozinho. Ele chega a ser mais loiro que o Eliel. O Eliel, na verdade, quando nasceu, ele era loirinho, mas não tanto quanto o Gessé. Esse é o Gessé. O Gessé, ele era para nascer amanhã, queridos. Era para nascer amanhã. Mas ele começou a fazer uma força. No dia 18 de abril, meu aniversário, por um pouco mais de força que ele fizesse, ele nasceria no meu dia. Mas ele quis nascer no dia 19 de abril. Então, a Dai passou a madrugada de 18 a 19 com contrações, que foram aumentando, até que chegou o momento e às 9h06 da manhã, no Santa Inês, ele nasceu. Nasceu bem, a Dai também está, na medida do possível, bem. Sempre é importante dizer isso. Talvez você fique pensando, mas nasceu, foi de parto normal, querido? Não, parto normal é um nome desagradável para poder chamar um parto, né? Porque não é muito normal um parto normal, né? Não é muito normal, né? Acho que dá para chamar de natural. O parto foi natural ou teve ajuda dos universitários, né? Mas no caso dela, sim, para aqueles que não sabem, a Dai é a terceira cesariana, nós perdemos nosso primeiro bebê, o Isaac, e é por isso que eu coloquei essa menção aí, em lugar da vergonha, dupla honra. E claro que vocês nunca verão uma imagem do Isaac, mas eu tive a oportunidade, ao mesmo tempo também a tristeza de vê-lo. E é a cara do Gessé. É a cara do Gessé. Assim, literalmente. Que foi, na verdade, uma grande alegria quando eu percebi, olhando ele, né? Na verdade, ele já foi natimorto, né? Ele foi retirado já morto do ventre da Dai, com 37 semanas. Mas quando eu olhei para ele e percebi como ele era fisicamente, aquela imagem ficou registrada na minha mente, e percebi que ele era, com certeza, extremamente parecido com a mãe. A Dai não pôde vê-lo, obviamente, né? Foi muito difícil esse momento. E agora, passado alguns bons anos, há uma restituição dupla do Senhor. Nós temos o Eliel, que todos vocês conhecem, ele é extremamente lindo, maravilhoso, abençoado. É um menino muito alegre, muito especial. Eu amo demais meu filho. E agora temos essa pequena bênção de 51 centímetros, que está crescendo. Ela está crescendo, porque agora ele só mama. Jesus Cristo, só mama. A Dai não está tendo tempo para muita coisa não, ele é mama. Mas é bênção isso é demais. Ela quis muito amamentar, então ele está lá em casa nesse exato momento com a Dai, possivelmente mamando, né? Eu queria repartir a alegria do meu coração com vocês, queridos, porque vocês têm orado pela nossa vida. E nós só podemos fazer o que nós fazemos e sermos o que somos. E de algum modo, pela total misericórdia do Senhor, abençoar a sua vida através das ministrações, através da nossa própria vida. Eu tenho certeza que é por causa da sua vida, da quanto você ora pela nossa vida. Então, eu quero agradecer as suas orações. Muitos de vocês sabem também que a Dai, ela teve uma cirurgia muito difícil no passado, em função de 4 hérnias de disco. Ela teve que fazer uma cirurgia na coluna, ela tem 10 pinos na coluna, o que dificultaria extremamente o parto. O parto era um tema que nós fomos nutrindo em oração. Muitos de vocês até não sabiam disso, mas nós colocamos isso muito em oração. Alguns oraram intensamente, alguns intercessores aqui oraram intensamente. Por quê? Porque a probabilidade de fazer o parto dela com uma anestesia geral era muito grande. E ela não queria que fosse anestesia geral, nem eu queria. Tendo em vista que o próprio médico que mencionou que iria fazer, ele disse que o bebê ia nascer mole, e segundo ele não teria muitas complicações, mas dentre esse processo nós sabemos que a chance de ter uma parada cardiorrespiratória, ela é muito significativa, não necessariamente acontece, mas a probabilidade ela é grande.
Então nós não queríamos que o Gessé pudesse ficar na UTI neonatal. E Deus foi extremamente bondoso conosco. Eu reparto isso como um testemunho, porque quando nós fizemos a avaliação em relação a isso, vários dos anestesistas disseram que não fariam outra coisa senão tentar direto a anestesia geral, porque eles não queriam correr o risco de errar alguma coisa em relação à coluna da Dai e deixar ela em mal situação. Não era nem em função só do bebê, com a possibilidade de alguma parada cardiorrespiratória, mas é errar aonde tinha que acertar a ráquio. Então eles iam direto para entubar ela, anestesia geral, e daqui a algumas horas ela ia ver o bebê, e eu também ia ver o bebê, e assim por diante. Mas, na hora que a gente chegou lá, justamente esse anestesista que falou, garantiu pra gente que faria isto, era o que estava ali. E aí a Dai me contou depois que ela olhou pro lado e pensou, é ele. Aí chegou uma outra pessoa, e ele perguntou para ela se estava tudo bem, e ela falou assim, ele que vai ser o anestesista, ele tinha saído, né? Determinado nome do anestesista, não vou mencionar por uma questão, não tem necessidade. E então ele falou assim, algum problema em relação? Eu falei, não, é que ele vai me entubar, eu tenho certeza disso. Aí, tá. Aí deu 10 segundos, trocou, sobrenaturalmente, trocou, troca, pum, trocou lá atrás, veio um outro, que não foi um que a gente conheceu, nunca vimos nem mais gordo, nem mais magro, absolutamente nada. E é ele que estava lá na hora que eu entrei, era um outro camarada. E esse, aí quando eu cheguei já está tudo pronto, né? Eu chego só na cara do gol, assim, só para bater, né? Só para bater, tirar foto. Basicamente é a função de um pai e ficar ali olhando, né? É legal, eu gosto desse negócio. Eu sei que muitos não aguentam, mas eu acho interessante, eu acho maravilhoso esse negócio da anatomia humana, de como Deus nos fez. Então, tudo aquilo aconteceu, e aí o médico, que é o doutor que fez, o obstetra da Dai, ele brincou comigo, pai, esse aí ele é especialista em alvo. E ele acertou, porque na verdade a ráquio ela já é algo muito específico. Mas ele tinha que acertar, porque a coluna na parte de baixo da Dai, ela é completamente não, tem um furo, é um furo que tem, é um furo, que foi comprovadamente aonde ele acertou para poder a ráquio passar. Ele acertou o furo. Por isso que ele mencionou que ele é um especialista em dardo, né? Como ele disse? Em alvo, que seja, né? E ele acertou o alvo, e o alvo está aí, ó. Está aí o resultado de tudo que aconteceu naquela cirurgia. Graças a Deus. Reparto isso com você como testemunho. Deus é bom, e Ele sempre faz mais e melhor do que aquilo que nós pedimos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Muito bem. Bom, por conta disso e outras cositas más, nós tínhamos orado ao Senhor aqui, no nosso PGL, no nosso presbitério de governo local, com os nossos amados discípulos. E mencionado para eles o seguinte, olha, não sabemos o que vai acontecer nesses próximos dias, e é possível então que nós não estaremos aí. Então nós queremos pedir para que Deus nos dê uma direção em relação a quem vai conduzir, né, a mensagem, quem vai pregar, quem vai ministrar no Tadel, e essas cositas más. O que acontece de fato é que eu estou aqui, né, eu estou aqui. Mas eu gostei tanto que essa amada irmã que vai ministrar o seu coração nessa noite, ela encarou com tanta disposição e bravura, que chegou ela me intimidou na ousadia dela, que eu não pude dizer outra coisa senão você vai pregar mesmo. E eu estou pronto para ouvir Deus falar na minha vida através da sua vida. Eu quero chamar aqui na frente nossa discípula querida, Cristina, por favor. A Cristina é uma bênção, todos vocês já conhecem ela. Se você não conhece ela, é esposa do Rogério, mãe do Pedro, do Dani. É isso aí. A família é grande, né? Se for citar todo mundo, vai longe. Queridos, ela tem uma palavra da parte de Deus, e ela já me deu uma pincelada em relação àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Eu estou animado com aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Então eu quero convidar você a abrir seu coração. Amém? Não só você que é da Rede Verde. Amém? Onde está a Rede Verde aí?
Aê, a Rede Verde está aí, pronta a ouvir. Mas não só você da Rede Verde, que já admira, conhece e está debaixo do cuidado da Cris, da Cristina e do Rogério, mas todos nós. Vamos abrir nosso coração. Nessa noite Deus quer falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Uma noite preciosa que Deus nos reservou aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu quero orar pela vida da minha amada discípula aqui, a Cris. Pedir para que Deus possa usá-la poderosamente em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor faz tudo perfeito e o Senhor tem um programa, um plano, uma ideia, e cabe a nós entender a Tua vontade e obedecer aquilo que o Senhor quer. Nessa noite, Senhor Deus, eu simplesmente quero obedecer ao que o Senhor deseja. O Senhor separou a Cristina, Senhor Deus, para poder falar o nosso coração aqui nessa noite. E eu quero, Senhor Deus, honrar a Tua decisão. Eu quero pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa usá-la poderosamente, Pai. Que a boca dela aberta seja a Tua boca, falando o nosso coração, transformando a nossa vida, Pai. No nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos fazer romper algumas realidades que nos prendem, que nos aprisionam. Que toda, Senhor Deus, escravidão seja quebrada em nome de Jesus. E que limites sejam rompidos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Jesus. Usa a vida da Cris. Seja exaltado em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, amada igreja. Na verdade, a gente está num programa Pastor por um Dia. Eu fiz a minha inscrição pelo site, entendeu? E acharam graça em mim. Eu não sabia que eu tinha intimado o pastor, tá? Perdão, pastor, perdão, igreja. Eu acho que eu perguntei com tamanha ousadia, né? Eu só mandei, sou eu, né, pastor? Já estou preparando. Ele não ia poder dizer não mesmo, né? Mas assim, que vocês possam estar com o coração aberto para aquilo que o Senhor vai falar. Quando a gente fez, né, a princípio eu estaria trazendo a palavra no Tadel, na terça-feira, mas o Gessé nasceu antes, então a licença paternidade vai acabar até terça, então o pastor estará aqui, e aí, né, eu encarei, é meu, então domingo, ó, que triste, né? Mas que bom. E quando isso aconteceu, eu estava tomando banho, porque quando a gente toma banho, a gente pensa muito, né? E eu estava tomando banho assim, super cansada, estressadíssima de milhões de coisas para fazer, porque assim, eu sou professora, e professor trabalha um período na escola e 3 em casa, né? Graças a Deus que Deus me preparou para ser assim. E eu estava muito cansada mesmo, assim. Perdão da palavra, eu estava de saco cheio naquele dia. E aí eu estava no banheiro e eu falava assim, Senhor, meu limite já deu. Naquele dia eu falava assim, estourou meu limite, deu. Eu não aguento mais, não dá. Eu sou uma, eu não sou 3, eu não sou 4, eu não aguento mais. E aquilo ficou, né? Limite. Mas o que é limite? E aí Deus, ele falou no meu coração que eu não podia fazer do meu limite a minha limitação. E aí, como boa professora que sou, fui lá no dicionário para ver qual era a diferença de uma coisa da outra. E lá diz assim, ó, limite, linha que marca o fim, linha real ou imaginária que separa, é o extremo, é o final. E limitação, limitação é o limite da ação. É uma confinação, é uma restrição, é uma deficiência, uma mediocridade, é reduzir a determinadas proporções, contentar-se ou dar-se por satisfeito. E aí, quando eu li isso, eu falei, Senhor, eu não quero ser assim, limitada. Mas o Senhor foi falando muito durante a semana sobre essa questão de limitação. E eu pedi para o Adriano colocar essa imagem de uma cachoeira. Para quem me conhece, eu gosto muito de água, né? Eu gosto de mar, eu gosto de piscina, eu gosto de rio, eu gosto de poça d'água, eu gosto de chuva, eu gosto muito de água. E quando eu fui estudar a palavra, depois nós vamos abrir onde eu quero
que os irmãos leiam, eu fiquei pensando que seria isso aqui, ó, uma cachoeira, até um pouco mais longo esse riozinho que se forma depois dela. E eu queria que os irmãos olhassem para ela está em movimento. Se você quiser fechar os olhos e se imaginam num dia de calor. Sabe aquele dia bem quente que a gente chegou aqui na igreja e o ar-condicionado estava quebrado? Para quem estava aqui naquele dia, a gente queria, né, uma cachoeira aquele dia. Então, imagina que está naquele dia. E você se depara, eu vi umas imagens, irmão, de Capitólio, em Minas Gerais. Estou doidinha para Deus me abençoar com um salário maior e eu poder ir lá no verão. E eu olhei aquela imagem e falei, Deus, eu preciso entrar nessa água. E eu queria que vocês se imaginassem, queridos, assim, nesse dia muito quente, chegando nessa cachoeira e nesse rio. Que vocês se imaginassem. Se você quiser fechar os olhos ou olhar ali para a cachoeira, só não olha para mim. Se imagina entrando ali. O que você faria? Até onde você entraria? Você ia molhar o teu pé primeiro? Ou você é daqueles doidos igual eu que vai sair correndo, se jogar ali dentro? Ou você ia ter um certo... o que será que tem aí? Né? Tem peixe, tem piranha, tem pedra. O que você faria? Se imagine nesse dia. Amém? Deu para pensar nesses segundos? Se tivesse um dia de calor, eu iria entrar até não dar mais pé com toda a certeza desse mundo. Iria mergulhar e molhar o cabelo, porque senão não passo calor. Então eu ia ter que molhar o cabelo, mergulhar. E o Rogério já me viu numa cena assim uma vez na praia e ficou me olhando. Depois eu voltei e ele falou assim, nossa, você curte mesmo, né? Que aí eu fico lá, né? E mergulho e vira de um lado e vira do outro. Eu gosto muito mesmo, irmãos. Talvez você, né, diferente de mim, não goste tanto de água assim. E tenha se imaginado só com o pé. Né? Mesmo porque você não sabe a profundidade, você não sabe o que tem lá. Tem pessoas que não gostam de sentir aquela lama que tem no fundo ali do rio. Tem outros que não... a água está meio fria, não vou entrar. Tem outros, eu não sei nadar. Talvez você chegaria até o joelho, né? Ai, que delícia. Molhou o joelho, legal, refresquei. Ou então, você é daquele que chega até o joelho, mas aí você senta, né? Não vai até o fundo. Você senta ali, joga um pouquinho de água aqui e ali e levanta. Não sei. Talvez você seja como eu, que sai correndo logo de uma vez. Ou você tem medo, mas você coloca uma boia. Sabe aquele colete salva-vidas? E você entra até não dar mais pé. Só que o seu cabelo sai seco, porque a boia te manteve ali. E você não vai mergulhar. Cada um sabe até onde o seu limite aqui vai. Até onde a sua limitação nesse momento vai. Agora eu quero que os irmãos abram comigo Ezequiel, capítulo 47. Olha que chique eu bebendo a água do copo do pastor. Me senti agora, irmãos. Ezequiel 47. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6. Amém? Adriano, pode deixar aquela cachoeira correndo lá, se for possível. Amém. Amém, irmãos? Todo mundo abriu? Então eu vou estar lendo com vocês. A minha Bíblia é na versão NVI, tá? Diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e me conduziu pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste. A água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura.
Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Até aqui. O profeta Ezequiel, isso aqui foi uma visão dada a ele, tá? Isso tem, essa palavra, se a gente for levar mais a fundo, o pastor Wesley tem muito mais conhecimento teológico do que eu para falar dessa palavra, mas o que o Senhor quer nos mostrar nessa noite não é tanto se é pela direita, se é pela esquerda, quem é a entrada, que é a água. A água, ela é representada, sempre que a gente fala de água na Bíblia, a gente está falando do Espírito Santo de Deus. Então vamos imaginar que a gente está nesse rio. E esse rio e essa água aqui, ó, descendo, tá? Ela não é uma água a água do Espírito, o Espírito Santo, ele não tem um lugar não, ó, é daqui, tá? Daqui que está saindo, tem um encanamento e o Espírito está fluindo aqui. Não, não é assim. Então imagine ali, ó, o Espírito Santo e eu podendo entrar nessa água. Pois bem, se você for pensar agora nessa água do Espírito Santo de Deus e na água que nós falamos da cachoeira, até onde você ia? Se você for até o tornozelo, sabe que momento que é? É aquele momento que eu me converto, que eu encontro a Jesus. Eu estou com a água até o tornozelo. Aí eu vou me aprofundar em oração, eu vou aprender um pouquinho mais, eu vou com essa água até o joelho. Aí eu vou me entregando, eu vou sendo batizada no Espírito Santo, essa água chegou na cintura. Vai chegar um momento que eu vou precisar mergulhar e eu vou querer fazer isso. Mas eu tenho visto e isso me entristece, porque isso acontece na minha vida. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. E o coração mais perto daquilo que eu estou falando é o meu. É quem está na minha casa. Eu tenho visto que muitas vezes a gente tem limitado o agir de Deus na nossa vida e colocado limitação na nossa vida para o agir de Deus. Mas como assim? Limite, gente, é bom. Né? Quem é pai sabe que a maior parte da educação de um filho é por limite. Eu tenho que ir colocando e eu vou fazendo o quê? A partir do momento que a criança vai crescendo, eu vou expandindo esse limite, não é? Quando é pequenininho, ele pode até aqui, depois eu vou abrindo um pouquinho mais. Tal. Chega na adolescência, você põe limite de tudo quanto é lado, né? Você tenta aprender e colocar e amarrar, porque é o curso natural, faz parte da educação, nós precisamos. Por que a gente põe limite nos nossos filhos? Porque a gente educa os nossos filhos para uma sociedade, para viver em grupo. E não dá para viver sem limite nenhum. Eu não posso pegar o meu carro e sair a 100 por hora por aí, né? E não respeitar sinal de trânsito, não posso, porque algo ruim vai acontecer. Eu tenho que ter um limite. O meu filho, ele tem que ser educado a saber conviver com outra pessoa e não fazer o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Porque não dá. Isso vale para a nossa vida aqui na igreja também. Não dá para todo mundo querer brincar, né, pastor? De pastor por um dia. Também não dá. Não dá para todo mundo falar, não, hoje eu vou sentar aqui, não quero nem saber se já tem alguém. Ele vai sair porque eu vou sentar aqui. Não dá. Tem que ter um limite. Tem que ter esse limite. Eu queria falar um pouquinho para vocês agora. Esse limite existe, só que a gente não pode fazer do limite uma limitação. Para dizer, eu não posso, eu não vou andar com a água, não vai chegar no meu joelho, eu não vou fazer, eu não vou, porque eu estou limitado. Até aqui eu chego, mas depois daqui eu não vou porque eu não sei nadar, porque eu estou sem boia, porque a água está fria. Não podemos fazer daquilo que é limite para as nossas vidas uma limitação. Na Bíblia, eu fui procurar, né, eu estudei um pouquinho esses dias e eu encontrei alguns exemplos, né, tem muito mais do que isso, mas de pessoas que romperam as suas limitações e expandiram os seus limites. Limite dá para expandir? Ou ele está ali para o resto da vida e acabou? Dá para expandir?
assim como eu faço com o meu filho. Às vezes o limite é uma linha imaginária, queridos. Está na minha cabeça. Está na convenção de alguém, que até ali pode. E antes de eu falar dessas pessoas da Bíblia, tem uma historinha de um elefante. Né? O elefante, quando ele nasceu, o domador colocou uma estaca e ele amarrado com uma corda. E ele tentou ao máximo sair, porque ele era pequeno, né? Não é natural dele ficar preso. Então, o que o elefante faz? Ele se debate, ele se machuca, ele faz de tudo para sair dali. Só que ele não consegue, porque a estaca está prendendo ele. Só que conforme ele vai crescendo e ele chega lá na vida adulta, ele está mais forte do que a estaca. Só que ele continua preso a ela. Por quê? Ele se habituou e colocou aquilo como uma limitação na vida dele. Aquele limite que foi colocado para ele ser ensinado virou uma limitação. Não, eu não posso sair daqui porque eu estou preso. Sendo que um passo dele traz a estaca junto com ele. Mas ele não pode, a partir do momento que ele sente a corda no pé, na pata, ele não sai dali. Ele está limitado. Será que a gente tem, em algum momento da nossa vida, também feito isso? Sabe aquele limite que antes era um limite, porque eu havia acabado de entregar a minha vida para Jesus, era um limite. E agora eu fiz disso uma limitação e não saio do lugar igual o elefante? Um atleta paraolímpico, ele tem limitações reais, físicas. E nós vemos que muitos deles correm muito mais do que a gente não tendo pernas, saltam muito mais alto do que a gente não tendo braços, não tendo a visão. Eles nadam melhor do que a gente não tendo braços. Mas como isso é possível? Porque ele rompeu as limitações dele. Ah, mas o cara é atleta, né? Foi assim, ele nasceu assim, ele se superou. Sim, mas houve o que da parte dele? Superação, houve esforço. Ele não fez isso. Ah, não, eu sou bom mesmo, eu sou o cara e eu vou. Não, houve superação, houve um esforço da parte dele. Ele precisou se esforçar para ele chegar com a limitação dele, ser melhor do que eu, que não tenho essa limitação física. Ele não se conformou com aquilo e foi. Exemplos de pessoas na Bíblia que romperam. Eu coloquei algumas classificações aqui, ó. Davi, lá em 1 Samuel 17, vocês não precisem abrir, mas se vocês quiserem ler a história dele depois em casa, em 1 Samuel 17 conta a história de Davi. Davi, ele, pelo que fala a Bíblia, ele não era um cara assim, muito alto, muito forte, ele era o mais jovem da casa dele. Nem o pai dele, nem os irmãos dele acreditavam que ele poderia fazer isso. E Davi, ele derrotou um gigante. E ele derrotou um gigante com uma funda e uma pedra. E o gigante, o Golias, ele não estava ali, ó, de qualquer jeito. Ele estava todo equipado para a guerra. E isso não foi limitação para Davi. Então ele tinha uma limitação física. Ele era pequeno para o tamanho do gigante. E ele não ficou ali, não, eu não vou ao tamanho dele. O que eu vou fazer lá? Não vou, não. Pelo contrário, ele teve ousadia, porque quem estava em volta não acreditou que ele podia. E ele disse, eu posso. O meu Senhor, o meu Deus, vai me fazer vencer esse gigante. E foi o que aconteceu. De uma maneira diferente, de uma maneira inusitada, ele conseguiu vencer o gigante. Então, Davi venceu, nesse momento da vida dele, uma limitação que eu classifiquei como física. Aí nós vamos falar de Daniel. Daniel, ainda jovem, devido à realidade que estava acontecendo no povo dele, ele foi levado para uma outra terra como escravo. Então, o Daniel, ele tinha uma limitação social. Ele era escravo, ele estava num povo diferente do dele, ainda muito jovem, como escravo. Ele não deixou que essa condição de escravo dele entrasse, penetrasse no coração dele, a ponto dele ter atitudes de escravo e ficar o resto da vida dele como escravo. Daniel, a primeira coisa que ele fez foi não se contaminar com as iguarias, com os manjares do rei.
Daniel, ele superou uma limitação, um limite que colocaram para ele social. Aí nós vamos lá para a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma limitação de saúde, era uma mulher doente. Gente, vocês imaginam sangrando lá 12 anos. Ela devia estar fraca. Será que ela era a única mulher que tinha algum tipo de doença? Não. Se vocês quiserem ler Daniel, no livro todo de Daniel, e a mulher do fluxo de sangue está em Mateus 18, do 1 ao 26. Conta a história dessa mulher. Ela não se prendeu àquilo que colocaram para ela como limitação. Ela tinha, sim, uma limitação de saúde, ela tinha um problema de saúde, mas ela não ficou presa a isso, dizendo eu não vou, eu não faço. Ela correu e se jogou aos pés de Jesus. E não foi fácil não, viu, queridos? Jesus não estava passando como às vezes a gente imagina, bonitinho, né? E com um buraco para ela chegar ali e colocar a mão. Não, ela teve que enfrentar muita coisa, ela se jogou, sem contar os olhares das pessoas em volta, olhando o que aquela doida, doente, estava fazendo ali. E ela conseguiu o que para a vida dela? A cura. Ela foi curada. Aí nós vamos falar agora de Moisés. Moisés, ele foi usado por Deus para libertar todo um povo do Egito, da escravidão. E Moisés, ele tinha uma limitação que eu vou colocar que era da alma dele. Lá em Êxodo 3, de 9 a 11, Moisés, ele diz assim para o Senhor: quem sou eu? Moisés não acreditava que ele podia, ele achava quem era ele tinha um complexo de inferioridade. Por algumas limitações dele, ele achou que, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Será que você alguma vez já se identificou com Moisés, com Daniel, com Davi, com a mulher do fluxo de sangue? Eu não posso porque... eu não faço porque, eu não avanço porque. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer o que o pastor está colocando? Quem sou eu para fazer o que o meu supervisor está dizendo? Quem sou eu para fazer aquilo que o líder de célula está falando? Quem sou eu para fazer isso da visão do MDA? Quem sou eu? E por fim eu quero colocar a Ruth. A Ruth, ela tinha, entre diversas limitações, ela tinha uma limitação financeira. Porque ela ficou viúva, e ela ficou viúva, não tinha ninguém para casar com ela, como era a lei naquela época, que se ela ficasse viúva, o irmão mais velho, o cunhado mais velho, casaria com ela. Não, porque tinha morrido todo mundo. Sogro, cunhado, todo mundo. A Ruth ficou viúva, e uma mulher viúva, naquela época, não era tão simples assim. Ela não podia chegar lá e pedir emprego, ela não podia... Não, era muito difícil. Então, ela teve uma limitação financeira também, dentre todas as outras. E ela teve que superar isso, e ela não voltou para trás. Ela permaneceu com a sogra dela. A história dela está no livro de Ruth, se vocês quiserem conhecer melhor. Então, Ruth superou uma limitação financeira. Ela não fez do limite que a vida colocou, da circunstância, uma limitação. A gente pode citar muitos outros. Abraão, Ana, José do Egito, Jó, Elias, tantos outros homens e mulheres na Bíblia, que em um determinado momento da vida, eles se depararam com um limite, ou com algo que eles tiveram que passar por cima, que superar, que buscar solução. Agora eu queria que a gente pensasse nisso na nossa vida. Muitas vezes, né, eu pensei aquele dia lá no banheiro, para mim, deu. Estou no meu limite, não faço mais nada, não vou fazer mais nada. Estou de saco cheio. Amém. Aí, eu pensei, né? Estou de saco cheio. Poxa, compra um saco maior, né? Se eu estou com o meu saco de lixo cheio, eu continuo colocando lixo ali, gente? Não.
eu compro um saco maior. Não é mais simples do que sair por aí falando, estou de saco cheio. O meu saco está cheio, agora eu vou deixar lixo entulhar na minha casa porque o meu saco está cheio. Não, gente, eu compro um saco maior. Aí eu pensei num bolo. Sabe quando você faz, que isso já aconteceu comigo? Você faz uma receita de bolo e você acha que o bolo cabe numa forma assim. Aí quando você põe a massa, ele já pegou quase todo. Aí você fala, não vai dar. Né? E assim, mas uma vez eu fiquei com preguiça, achei que não ia dar. Falei, mas agora eu vou ter que colocar para outra forma maior. Vai fazer sujeira. Pus para assar. Conclusão, transbordou, tive que limpar o forno. Então a receita, eu fiz tudo certinho. A receita dava certo. Eu não estou fazendo nada errado, pastor. Eu fiz certo. Só que eu precisava de uma forma maior. Então, compra uma forma maior, ao invés de botar aquele bolo ali que você acha que está tudo certinho, e sair depois, não faço bolo nunca mais, porque o bolo vaza, porque suja o forno, porque queima, porque fica cheirando, porque eu vou gastar a tarde inteira. Vocês estão entendendo? Está chegando no coração de vocês como chegou no meu? Alarga a tenda, não cabe mais? Aumenta o barraco, faz um puxadinho. Não dá mais. Quando a gente vê limites entre municípios, entre países, hoje não tanto, mas como que esses limites foram estabelecidos? Eles chegaram lá, né? Ó, aqui sou eu e aí são vocês. Foi assim? Gente, foi com guerra. Os povos guerrearam entre si para dizer que aqui é o Brasil, para lá não é mais. Foi com guerra. Será que eu também não posso, quando eu quero conquistar um pouquinho mais do meu limite, guerrear? Não dá para eu guerrear? Eu não posso? Eu vou me conformar? Tá bom. É só até aqui? Ah, então eu fico aqui. Me lembrei de uma coisa que o Dani fez quando era pequenininho. A gente colocou ele de castigo. Só que era assim, ele devia ter uns 4 anos. Era uma linha imaginária. Então, ele não podia passar da porta do quarto que estava aberto. Irmãos, ele colocou a ponta do dedo naquela linha imaginária, olhou e falou assim, eu não passei. E ele ficou até acabar o castigo dele com a ponta do dedo na linha imaginária. Ali, ó. Será que a gente não está assim também? Com a ponta do dedo na linha imaginária e não passa, e não conquista, e não faz guerra. Com quem que você vai guerrear? Você vai guerrar com um ser muito difícil, que eu acho que é ele que atrapalha as nossas vidas. Um ser chamado eu mesmo. Para a gente aumentar o nosso limite, comprar um saco de lixo maior, colocar o bolo numa forma maior, expandir o meu limite, eu vou guerrear muitas vezes comigo mesmo. Não, é com Satanás. Irmãos, não ponha culpa quando ele não tem. Muitas vezes ele tem? Tem. Mas muitas vezes somos nós. Eu não estou afim. Eu decidi que eu não vou ao culto hoje. Vou até tomar um gole de água agora. E sabe por quê? Porque eu estava de saco cheio. E aí? Eu simplesmente decidi, eu estava de saco cheio, eu não guerreei comigo, eu não fui no quarto orar, eu não falei, não, eu não aceito isso na minha vida, eu vou no culto cansada, eu estou cansada, mas eu vou. Eu estou de saco cheio, mas eu vou. Eu não estou afim de olhar para a cara do Rogério, mas eu vou. Eu não estou afim. Gente, sou só eu que não estou afim de vez em quando? Será que eu pensei que era só comigo e lá na Dinamarca que as pessoas ficam assim? Tem dia que a gente não está afim. Mas e aí? Esse meu limite de não estar afim vai me fazer parar e deixar com que eu fique lá na minha casa assistindo Faustão? Sei lá mais o que passa à noite, só lembrei do Faustão. Que passa de domingo à noite. Será que eu vou perder de ouvir a palavra do Senhor? Uma palavra que pode transformar a minha vida, que pode mudar a minha mente.
Eu vou deixar de falar com alguém, com um irmão que de repente veio naquele dia só para receber um abraço que quem ia dar era eu. Só que eu não vim e ninguém deu. E aí? Só porque eu estava de saco cheio? Vocês estão entendendo? Amém? O Senhor falou muito comigo com isso, porque eu sou assim. Eu tenho uma limitação em uma determinada área da minha vida, que eu não vou falar para você, somente em discipulado. Mas que se eu não superar essa limitação que eu tenho, se eu não falar, chega, cansei, não precisa ser assim. Eu posso ir além. Eu posso fazer diferente. Se eu não fizer isso, muitas coisas na minha vida eu vou perder. Muita coisa vai deixar de acontecer porque eu estou presa lá na estaca da minha limitação, que não sei quem disse que era assim, porque eu não sei. Ninguém me disse, sou eu que estou dizendo que eu sou assim. Ai, Cristina, mas não dá, né? A gente cansa, irmãos. Ai, Cristina, mas não dá, eu não consigo falar em público assim como você. Eu não consigo. Ora, estuda, que você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Porque quando é a primeira vez que a gente faz isso, dá medo. Depois a gente relaxa. Né? Alguns têm, lógico, que talentos e dons diferentes uns dos outros. Só que tem uma coisa que todo mundo pode. Falar do amor de Jesus. Todo mundo pode. Não tem um. Pode ser que eu não vá falar aqui na frente, mas para um vizinho eu vou conversar. É muito difícil você falar para mim. Eu não vou acreditar que você não consegue conversar com ninguém. Com ninguém. É muito difícil de acreditar nisso. Jesus, quando ele veio para expandir limites. Ele veio e ele alargou muita coisa. Com 12 anos, Jesus ele rompeu os limites e ele discutiu lá com os doutores da lei. Isso está em Lucas 2:46. Eu queria que os irmãos abrissem. Lucas 2:46. Então, Jesus, nessa época aqui, ele estava com apenas 12 anos de idade. Amém? Lucas 2:46. Diz assim: depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deviam estar na casa do pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então, ali com 12 anos, ele rompeu. Ah, mas Jesus era Jesus, né? Jesus era Deus, você vai me comparar a Jesus? Mas Jesus, ele era humano como eu e você. Ele era Deus, mas ele estava ali em forma de homem. Nesse caso, de adolescente de 12 anos. E ele rompeu. Você imagina os mestres, doutores de uma criança de 12 anos discutindo acerca da palavra com eles? Mais um pouquinho para frente, Jesus ele contrariou as expectativas de todos, quando, ao invés de ser carpinteiro como pai, ele foi ser pregador. Está lá em Marcos 6:3. Um pouquinho antes, eu queria que os irmãos também abrissem. Marcos 6:3. Amém? Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus ele contrariou. Quando todo mundo achou que ele devia ser carpinteiro igual o pai, ele foi ser pregador da palavra de Deus. Ele foi fazer aquilo a que o pai tinha pedido e enviado ele para fazer. E ele foi além, ao anunciar uma mensagem diferente do que os rabinos na época anunciavam.
Ele escandalizou os discípulos quando ele foi para a cruz. Só que ele venceu o limite da morte quando ele ressuscitou e subiu ao céu. E ele fez tudo isso sem pecar. E qual era o parâmetro de Jesus? Ele ultrapassou todos os limites, ele expandiu, ele modificou, ele fez aquilo que por vezes escandalizou com os mestres, com os doutores, com os pastores da época, com as autoridades da época. Mas ele fez tudo isso e o parâmetro dele era pura e simplesmente a vontade de Deus. Mas, Cristina, de novo, Jesus era Deus? Sim. Só que na palavra diz que eu e você devemos ser como Jesus foi. Eu vou ser como ele sem pecado? Não, porque eu já nasci pecador. Eu já nasci com essa herança maldita do pecado. Eu não vou ser como Jesus porque eu não sou Deus, mas eu sou filho dele. Então eu vou poder fazer. Se Jesus provou que ele andou na terra e conseguiu fazer, eu também posso. Mas qual que é a vontade de Deus? Ai, gente, eu já ouvi umas coisas assim que eu fico brava. A pessoa fala assim, não, ó, tá bom, mas eu vou orar para ver se Deus quer que realmente eu faça isso. Poxa, está escrito na palavra. Tem coisas que eu preciso orar e pedir a direção do Senhor. Gente, tem coisa que o Senhor já escreveu. Eu sei, vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que lá em Marcos 16:15, vamos abrir lá, que eu não estou inventando a história, tá? Lá em Marcos 16:15, quem já abriu? Já sabe o que está escrito lá? Amém? Na minha Bíblia diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ai, peraí. Primeiro eu vou orar, tá? Senhor, esse vai é para mim? A Bíblia está aqui, é para você. Ah, mas eu não vou para o mundo todo. Ótimo, você não precisa ir lá para a África falar de Jesus, porque o seu vizinho não conhece ainda, o seu filho, o seu marido, o seu pai. Isso que a gente já está cansado às vezes até de ouvir. Meu vizinho, tá bom. Aí eu tenho célula de quarta-feira. Para que serve a célula, meus amados e amadas? Para que serve a célula? Se não para pregar a palavra e falar do amor de Jesus. Nós somos uma igreja em células. Então, lá na célula, eu posso falar de Jesus para aquele vizinho que foi convidado ali. Mas aí, espera que eu vou orar. Eu vou primeiro orar, eu vou passar 15 dias em jejum, em oração, para ver se realmente sou eu que preciso falar para ele. Aí eu fico 15 dias em jejum, passando fome. Eu fico 15 dias orando e o irmãozinho desistiu de ir na célula porque ninguém foi falar com ele. Resolveu? Está escrito na palavra, eu não preciso orar. Eu não preciso, irmãos, orar para saber que eu tenho que falar do amor de Deus e que eu preciso ir na célula para fazer isso. A célula não é um passatempo, a célula não é um evento esporádico que eu vou de vez em quando para ver se é legal ou não. A visão do MDA que nós colocamos aqui, ela não vai salvar você, não vai te levar para o céu, não vai fazer nada disso. Mas ela é uma ferramenta excelente que funciona de verdade para ganhar pessoas e saquear o inferno. Muito mais fácil é eu levar, sabe aquele meu vizinho, ou sei lá quem, que eu quero ganhar para Jesus, é muito mais fácil eu levar lá na célula do que eu ficar batendo na tecla de que ele tem que ir na minha igreja, ele tem que ir na minha igreja, você tem que ir na minha igreja. Muito mais fácil é eu convencê-lo a estar ali e amá-lo ali, né? Porque não adianta nada eu convidar e deixar o indivíduo sentado na célula sem falar com ele, sem falar de Deus, sem dizer que ele é querido,
que nós estamos felizes com a presença dele. Ai, mas eu trabalhei das 8 da manhã às 6 da tarde. E a célula é às 8, eu tenho que fazer janta, eu tenho... Irmãos, irmãs, não é exclusividade sua. A maioria de nós trabalhamos, graças a Deus, porque trabalhamos. Amém? Aquele que está desempregado, eu acho que consegue dizer melhor. Graças a Deus que você trabalhou até às 6. Quisera eu estar no seu lugar e trabalhar até às 6. E aí, mas eu nunca posso faltar na célula, eu nunca. A pastora Daiane hoje, ela não está aqui. Ó, pecadora. É assim? Não, gente, ela tem um motivo real. Não é que ele está usando isso como limitação, mas neste momento ela tem uma outra obrigação, ela tem uma outra função. Isso pode acontecer comigo e com você, desde que o Gessé não vai fazer, desculpa, pastor, está usando, tá? Desde que o Gessé não vai fazer 1 ano de idade e ela continua tendo que ficar dentro da casa dela cuidando do bebê. Amém? A pastora Daiane não vai fazer isso, tá? Eu só usei como exemplo. Vocês estão entendendo? Eu posso sim, um dia, chegar em casa, nossa, eu estou muito cansado. Não dá, mas eu vou estar cansado todas as quartas-feiras. Todas as terças-feiras de Tadel eu vou estar cansado. Todo domingo de culto eu vou estar cansado. Eu sempre vou ter um problema no dia da programação, daquilo que eu me propus a fazer para o Senhor. É isso que eu quero que a gente consiga colocar no nosso coração. O meu limite tem se tornado a minha limitação. Aquilo que um dia não deu para eu fazer, ai, que delícia, agora eu vou usar essa desculpa sempre. Eu vou me limitar a isso. Não, irmãos, a gente não pode fazer isso, não. Tem pessoas, né? Nós, não tem pessoas, eu coloco a mim, a gente muitas vezes usa assim, ó. Eu vou todo domingo no culto, mas eu não vou no Tadel. Se eu for no Tadel, eu não vou na célula. Se eu for na célula, eu não vou no Tadel. Se eu fizer discipulado hoje, semana que vem eu não faço. Sabe aquelas trocas? Aquelas trocas que a gente vai fazendo? Eu oro de madrugada, de dia. Se alguém precisar, esqueça. Ou ao contrário, eu só oro de dia, de noite me esqueça. Eu oro por enfermos, eu não expulso demônios. Eu falo em línguas, mas eu não coloco a minha vida diante do altar. Não, eu só oro em línguas. Eu não vou orar lá na frente, vai pedir para... Não, só em línguas lá no meu quarto. Eu só oro em secreto. Porque o Senhor falou na Bíblia que a gente tem que orar em secreto. Aí eu só oro em secreto. Alguém pede para eu orar? Não, eu só oro em secreto. Em casa é uma briga, né? Quem vai orar hoje? Ah, onde fui eu? Você. Hoje é você. Isso é só para orar pelo almoço, vocês têm noção. Não, ontem fui eu, hoje é uma briga. As crianças fazem isso. Mas nós somos adultos, nós fazemos isso? Pediu para orar? Lá naquela rodinha bonita da célula, né? Pediu para orar. Eu, não, é você. Fala para ele. E a gente vai... Por quê? Por que eu não vou romper o meu limite, gente? Por que eu não vou romper a minha vergonha? Ah, eu sou tímido. Eu sei, mas você pode quebrar isso, irmãos. Você não precisa ser exposto. Ninguém quer expor ninguém, mas você pode quebrar. Você pode, eu tenho certeza disso. Ai, não, eu não consigo falar de Jesus, levar a palavra na célula. Não consigo, eu congelo, eu fico imobilizado. Amém. Fala imobilizado. Coloca um ponto na parede e fala para aquele ponto. Mas fale. Porque se você nunca fizer, você não vai sair dessa sua limitação. Você não vai sair dessa sua zona de conforto. Ai, como é difícil sair dessa zona de conforto. Olha, se a minha célula multiplicar, eu quero continuar nesta aqui, aonde a minha cadeira já está aqui, com o formato do meu bumbum. Não me mande para a parte que multiplicou. Eu tenho horror a isso. Irmãos,
Sai, sacode a poeira, vai para cima. Sai que é tua, Tafarel, né? Vai, é tua vez. Você é a bola da vez. O pastor pediu para você fazer alguma coisa, faz. O teu líder de célula pediu, faz. O teu supervisor confiou em você, faz. É tua vez. Chegou a tua hora. Ai, nossa, eu queria tanto pregar como pastor. Aí o pastor faz o jogo da verdade, o desafio, caiu para você. Não, eu não vou. Irmãos, eu agarrei com todas as minhas forças. Eu realmente agarrei. Quando falou que o Gessé nasceu antes, e eu vi lá no WhatsApp que começaram a brincar, eu falei, não, sou eu. Eu vou. Senhor, obrigada, eu vou. Todo mundo precisa ser assim como eu? Não, mas você tem que fazer. Você precisa sair aí desse negócio de, eu não. Pede para você ministrar porque a irmã líder da célula infantil, de repente teve um problema, não foi aquele dia. Pede para você, de última hora? Irmãos, ela teve uma diarreia de última hora, a diarreia não avisou. A dor de estômago não avisou. O filho dela ficou doente, não avisou. Meia hora, não, tá de sacanagem comigo. Esse tá vendo? Nunca me chama para nada. Agora, quando a outra falta, aí eu posso ir. Aí, para isso, eu sirvo. Meia hora antes. E agora, irmãos, agarra que é a tua vez. O Senhor é contigo. Você vai fazer, ponto final. Faz. Fala para o Senhor. Ai, eu queria tanto, né, participar do Ministério de Louvor. Porque o Ministério de Louvor é uma coisa que todo mundo acha bonito, né? Ai, eu queria tanto... Nossa, mas eu fico lá, só querendo. Eu não estudo um violão, eu não estudo canto, eu não ouço louvor, né? Eu ouço outras coisas. Ai, mas eu queria tanto. Aí eu venho no culto e fico aqui babando, né? Nossa. Gente, sai da zona de conforto, dorme 1 hora a menos e vai estudar. Tem para vocês, tá? Tem um projeto guri aqui, que é até acho que 17 anos, aos adolescentes que querem, vão lá e se inscrevam, tem aulas gratuitas. Façam, é isso que você quer? Faz. Sai da zona de conforto, faz alguma coisa. Deixa o seu limite, expande ele. Para de ficar preso com o pezinho a uma estaca e achando que você não pode, que você não consegue. Ai, essa igreja, fonte de vida, visão do MDA, não dá para mim. Não dá porque eu não consigo, é muita programação. Segunda-feira é isso, terça-feira é Tadel, quarta-feira é célula, quinta-feira é discipulado, sexta-feira é discipulado, sábado tem GRT, domingo tem culto, e aí, e vai. Eu sei, irmãos, de vez em quando eu falo assim, nossa, mas cansa demais esse negócio. Quando que eu vou chegar em casa e ficar lá, deitado? Nas tuas férias você fica, meu querido. Nas tuas férias você fica. Enquanto isso não acontecer, faça. Porque se você ficar parado, tempo parado é tempo o quê? Perdido. Certo? Eu vou correr o risco de assistir alguma coisa, mas eu não posso descansar? Só que faltava agora, viu, pastor? Eu não posso mais descansar, era só que faltava, né? Trabalho, tenho um filho intenso ligado no 220, ao qual eu oro muito para que o Senhor transforme toda essa intensidade em amor pela palavra dele, porque pensa numa criança intensa, é o Daniel. E tem um adolescente, que é uma bênção de Deus, mas ele tem os intempéries da adolescência. Tem dia que eu grito, eu não aguento mais, chega! Aí eu vou trancar os dois lá sozinho, porque eu não aguento mais, certo? E vou embora. E vou deixar. Vontade não falta, mas eu posso fazer isso? E eu não faço. Por que com um discípulo eu quero fazer? Por que com a palavra de Deus eu quero fazer? Por que com o culto eu fico de saco cheio e quero fazer? Você larga o seu bebezinho chorando porque você está de saco cheio? Não. Mas por que você não vai no culto só porque você queria ficar um pouquinho mais em casa? Queridos, chega disso, né? Deu por hoje, deu pela sua vida, deu de historinha.
Deu de historinha. O Senhor, Ele precisa de você. Ele quer você. E Ele quer que você mergulhe nessas águas profundas. Ele não quer que você use um colete salva-vidas, que a cabeça fica de fora para não molhar o cabelo, para você não se afogar. Ele não quer isso. Se você quer uma intimidade com o Senhor, a ponto de ouvir a voz dEle, você precisa mergulhar nessas águas. Você não pode se limitar a um devocional de 5 minutos que vem pelo celular, que diz, palavra de hoje. Aí tem lá uma palavra. É legal? É legal, mas você precisa mais. Você pode mais. Eu vou me jogar então lá do precipício nas águas? Não, você pode devagar, mas você pode. Vocês estão me entendendo? Vocês podem. Não dá para eu ficar parado, porque se eu ficar parado, eu azedo. Eu preciso me movimentar, eu fico realmente doente e eu me acostumo com aquilo ali que eu fiquei parada. E eu não faço, eu não recebo mais. E aí vai chegando uns irmãozinhos, né? Essa é para crente velho agora, tá? Sabe assim, né? Você é um crente velho lá da igreja, aí você vê um irmão novo que chegou. Nossa, já está no louvor. Nossa, já é líder de célula. Nossa, quando vai chegar a minha vez? Deus, eu estou aqui, ó, de rosa, de calça. O senhor está me vendo? O senhor está me... Gente, faz. O Senhor quer que você faça. Você não precisa ficar parado. Ninguém diz que você precisa ficar parado. Você não precisa ficar para sempre fazendo a mesma coisa. Tem gente que é versátil, que faz de tudo um pouco. Tem gente que é especialista, que faz muito bem uma coisa só, mas faz. Não é o crente domingueiro que vem na igreja, recebe, come e vai para casa. E a semana inteira, aí ele volta no domingo. Gente, nós podemos fazer diferente. Se eu não posso, por um motivo, eu tenho os meus motivos, eu estudo. Ou então, o meu marido, eu sou mulher, meu marido não é crente, ele não quer que eu vá a semana inteira. Leia a palavra de Deus na tua casa. Assista o culto pela internet, o Tadel pela internet. Leia a palavra, ore, mas faça alguma coisa. Deus, ele deu para Moisés os 10 mandamentos. Todo mundo conhece, né? Os 10 mandamentos. Quando Jesus veio, ele expandiu. Vocês já pensaram nisso, que ele expandiu? Porque lá na palavra, um dos mandamentos é: não adulterarás. Amém. Se eu adulterar, eu sou pecador, eu estou em pecado. Jesus, ele foi além. Além de você não adulterar, se você olhar para o teu vizinho com intenção impura, você já pecou. Dançamos. Mas Jesus, ele expandiu os limites. E expandir limites, superar limitações, não significa, meu amado, só aumentar as minhas vitórias. Uhul! Superei meu limite, agora eu toco o violão, agora eu estou lá. Não, porque para você tocar o violão aqui, superar esse seu limite, você vai ter que separar o domingo de manhã para você ensaiar, você vai ter uma época que você vai fazer jejum, você vai ter louvores que vão passar para você pela internet, que você vai ficar tendo que estudar a semana toda. Isso é um exemplo simples. Uhul, superei meu limite, sou líder de célula. Legal, ótimo. Só que você tem que superar também uma outra coisa, porque você vai ter que se dedicar, você vai orar e você vai crescer. Isso vai te satisfazer, você vai ficar bem. Só que a gente precisa entender que isso Deus quer para mim. Essa é a vontade de Deus para mim. Fazer alguma coisa, trabalhar para o Senhor, sair dessa minha zona de conforto. Eu coloquei aqui 3 coisas que o Senhor quer, que é a vontade de Deus para nós. Tem muitas outras, mas 3 coisas que eu considerei importante. Salvação de todos os homens. Você pode ler isso em João 6,39. Ele quer que a gente tenha uma ação, é a vontade de Deus, que a gente vá e pregue o Evangelho. E a outra coisa que você pode ler em João 4,23 é que a gente tenha intimidade com Ele. Seja adorador em espírito e em verdade. 3 coisas que eu tenho certeza que é da vontade do Pai que você pode fazer e que eu posso fazer.
e que eu posso superar isso, que eu posso colocar o meu limite um pouquinho para frente para superar a minha limitação. Quando eu rompo os limites, irmãos, quando eu rompo as minhas limitações, eu tenho um ganho tremendo na minha vida. Eu me encho do Senhor, eu mergulho naquela água, gente, que delícia, isso é muito bom, isso é muito bom. Lá em Lucas 17:10, ele está escrito, se vocês quiserem abrir, senão eu vou ler para vocês. Deixa eu só achar onde está Lucas aqui. Lucas 17, ele vai falar uma coisa que pegou para mim quando eu li, queridos. 17:10. Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Fazer aquilo que é só o seu dever ou que é a sua rotina, te torna um servo inútil. Você tem que romper e ir além. Vir no culto todos os domingos é bom, é bênção, você deve fazer. Mas se limitar a fazer só isso, te torna um servo inútil. Está na palavra, não sou eu que estou falando. Eu vou ler de novo. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Fazer o que é obrigação, todo mundo faz. Ir além te torna especial. Ir além te faz crescer. Ir além daquilo que é tua obrigação te faz ser alguém que os outros vão olhar e vão querer imitar. Eu quero ser igual. Eu quero fazer igual. Me ajuda. Me ajuda. Nós criamos restrições ou limitações. Como eu já falei, vou ao culto. Na vigília eu não vou. Evangelizo na praça. Mas lá na biqueira eu não entro. Eu leio o Novo Testamento, o Velho não, porque tem uma linguagem tão difícil também, não sei para quê, né? Eu leio o Novo. Eu vou na célula, no Tadel eu não vou. Eu oro por os enfermos, eu não expulso demônios, eu faço isso, mas eu não faço aquilo. Eu vou criando restrições para a minha vida. Irmãos, em nome de Jesus e com muito amor na visão do MDA, sai dessa vida. Sai. Cristina, sai dessa vida. Não sei vocês, mas eu tenho uma mania de olhar no espelho e falar comigo mesma. E ficar lá olhando e falar assim: eu não acredito que você fez isso. E às vezes eu me xingo mesmo, tá? Não vou falar aqui porque não convém. Mas eu fico olhando e falo: não acredito. Faça isso, irmãos. Olhem para vocês. Aonde vocês estão limitados, supera isso. Vai, avança um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não fica do jeito que está. Não usa nada de amuleto, de desculpa para não agir, para não fazer. Amém? Nós precisamos ir além do que já fazemos. Ninguém pode fazer tudo sozinho, eu tenho certeza disso. Por isso que nós somos um corpo e não um membro só. Porque ninguém pode fazer tudo sozinho. Só que também não dá para um corpo ter uma mão, se você for a mão, que não funciona. O corpo inteiro vai sofrer. Porque alguém vai ter que fazer aquilo que era para a mão fazer. Não dá quando a gente tem... Eu tenho uma sobrinha que ela é cega. E ela anda de bicicleta. Eu não consigo andar de bicicleta de olhos fechados. Eu já tentei para ver qual era a sensação. Mas assim, ela superou. Ela superou. Mas quando a gente tem alguma coisa que não funciona, o resto do corpo sofre. O esforço do resto do corpo tem que ser maior. E nós, como igreja, se você é uma parte desse corpo, porque você está ligado ao cabeça que é Jesus, você é parte do corpo, amém? Você diz para você mesmo: eu sou parte do corpo. Então você tem que funcionar. Você precisa funcionar, senão alguém vai ter que fazer por você. Se você é a mão direita, a mão esquerda vai ter que fazer por você. Se você é o olho, o ouvido vai ter que escutar muito mais, porque o olho não está querendo enxergar. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo o que o Senhor quer? Nós estamos num ano que o pastor Wesley sempre disse, desde o início do ano, é o ano da excelência. Não dá para ser excelente, irmãos, na zona de conforto.
Não dá para eu ser excelente fazendo só aquilo que eu sou obrigada a fazer, que eu já me acostumei. Não dá. Quem é excelente, se você for olhar as pessoas que são bem-sucedidas, elas não são bem-sucedidas por acaso, porque caiu uma estrela do céu justamente na cabeça dela. Não, elas são bem-sucedidas porque elas foram além, porque elas fizeram mais, porque elas conseguiram aparecer e ser especial de alguma forma, por fazer além daquilo que era obrigação. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido aquilo que o Senhor trouxe para o meu coração. E eu queria que vocês agora pensassem se vocês querem ser o elefante, se vocês querem ficar a vida toda sendo esse elefante, que apesar de crescido e adulto, continua lá preso a uma estaca, a uma limitação. Ou se você quer ser como os atletas paralímpicos, que apesar de, fazem, vencem e superam. Quem você quer ser? Coloque-se de pé. Queria que você, o grupo de louvor, o ministério pode estar vindo aqui à frente, e eu queria que você pensasse nisso agora. Aonde é que você se sente limitado? Que você tem uma limitação. Lembrando, limitação é colocar limite à sua ação. Ou seja, você coloca a sua ação numa caixinha e fecha. Isso é limitação. Aonde você está se sentindo, está sendo limitado. Feche os teus olhos e coloque isso para o Senhor. O que você está deixando de fazer? O que você está usando como desculpa para não fazer? Pensa lá em todo o seu dia a dia, pensa aqui na igreja, pensa naquilo que o Senhor já deu como promessa para você, porque eu sei que muitas pessoas aqui têm promessas, já ouviram palavras, já receberam tantas coisas da parte do Senhor, mas nada mudou. Pensa nisso. Por que eu não alcancei aquilo ainda? O Senhor disse que eu ia orar por enfermos e eles seriam curados. Por que eu não alcancei isso ainda? Porque eu não orei por um enfermo. O Senhor disse que eu oraria por enfermos e eles seriam curados. O Senhor me disse que eu seria um profeta na casa dele. Por que eu não sou isso e não aconteceu? Porque eu estou limitado àquilo que eu sei fazer e não fui atrás de fazer mais nada. Eu não peguei uma forma nova de bolo, maior. Eu continuo querendo fazer a mesma massa na forma pequena. Colocar a mesma quantidade de lixo num saco pequeno. Qual é a sua limitação real? Não a inventada. A inventada rejeita em nome de Jesus. Qual é a sua limitação real? Coloca isso para o Senhor. Enquanto o ministério vai estar louvando, peça, fale você, porque eu não sei qual é a tua limitação. Eu sei da minha. Fale você para o Senhor. Fala para Ele o que você quer. Aonde você quer chegar? Qual é o limite que você quer expandir? Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover
irmão. Rompa em fé. Rompa em fé. Você prestou atenção nessa canção? Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Eu vou fazer. Eu vou andar. Se Deus chegar para você, Ele não vai abrir o mar. Você vai andar sobre as águas. Se Deus não falar, Ele vai usar alguém para falar. Se você não falar, a mula vai falar. Se você não falar, a pedra vai fazer. Se você não levar a água, a pedra, a rocha vai dar a água. Rompa, meu querido, rompa em fé. Nós vamos louvar de novo. Rompa em fé. Eu quero que você agora louve junto com o ministério. E declare isso para a sua vida. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Amém? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Que a sua semana possa ser de rompimento de barreiras, de limites. Que você consiga mover o sobrenatural na sua vida. Amém? Aleluia. Pai, nós clamamos a Tua bênção sobre a vida de cada querido e querida aqui, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos fazer romper limites. Todas as barreiras, Senhor Deus, que nós mesmos colocamos, que elas sejam rompidas pela fé, pela dependência do Senhor, por ouvir a Tua voz e obedecer a Teu comando. Pai, eu abençoo a vida de cada amado aqui, no nome de Jesus. Eu clamo, Senhor Deus, uma semana de vitória, de rompimento, no nome de Jesus, Pai. Que a Tua graça, Senhor Deus, Teu grande amor e a comunhão que nós podemos ter contigo seja uma realidade hoje e eternamente em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor. Uma ótima semana para você. Grande abraço. Obrigado, Cris.